Comprei transmissão paulista para a carteira da minha filha, onde eu aporto R$ 250 todos os meses, esteja a bolsa na alta ou na baixa. Eu tenho todos os aportes registrados aqui no canal, vocês acompanham essa carteira do zero até o momento. E nós vamos ver o quanto de dividendos que eu vou ganhar com a transmissão paulista. Sim, a transmissão paulista vai pagar dividendos, eu vou mostrar quanto que eu vou ganhar aproximadamente e mostrar para vocês como que a mágica acontece. Tem gente torcendo contra a mágica, não pode. Vou mostrar para vocês como é bem aqui interessante quando as ações têm uma perspectiva de crescimento e está a preço barato. Então essa carteira é uma conta aqui apartada da minha, né, e está com uma valorização desde que eu migrei para BTG de 27 e poucos por cento, acima do CDI, acima de Ibovespa, acima de tudo, mas não devemos ficar olhando a valorização de curto prazo, porque depende do período que você olha, vai ser completamente diferente, então não faz muito sentido, tem que olhar apenas de longo prazo. Se você está na bolsa aí há 3, 4 anos, eu ainda acho que é curto prazo, tem que olhar a partir dos 7, aí é legal até olhar para ver se você está fazendo a coisa certa. De curto prazo, imagina, 2 anos, 1 ano, não faz o menor sentido, tá? Então, enfim. Então está aqui, dia 3/10 eu comprei 5 ações da Transmissão Paulista e dia 10/10 eu comprei mais 7 ações. Então o objetivo dessa carteira aqui, onde eu limito R$ 250 todos os meses dos aportes, além dos dividendos que eu vou ganhando, é mostrar que mesmo uma tática tão simples como essa também dá certo. Então você que tem medo de operar na Bolsa de Valores, está com medo de perder dinheiro, começa com pouco, vai testando, vai sentindo, mas testa, vai no seu tempo, né? Vai pondo um pouquinho aí, um pouquinho, fica por 6 meses, 1 ano, vai no seu tempo, aí você pega mais confiança, aí você vai lá e começa a aumentar os aportes, tá? E aí você pode de repente utilizar uma tática um pouco mais robusta, como a que eu uso na minha carteira principal. Ali eu uso reserva de oportunidade, tem até opções, enfim. Aí você vai complexando, vamos assim dizer, mais a sua estratégia, mas pode começar no simples, não tem problema, aqui você vai ganhar bastante confiança. No último ano ainda segue a carteira acima do CDI, IPCA e tudo mais, porém, como eu acabei de dizer, não é importante a gente ficar olhando esse tipo de detalhe, né? A gente está focando aqui no longo prazo, a gente não está preocupado com o curto. Na verdade, se cai, é motivo para ficar de olho em alguma ação na carteira que talvez esteja aí dando promoção, né? E aí a gente vê os dividendos, nós já ganhamos no período total R$ 531 de dividendos e tem ainda provisionado mais R$ 18 aqui para receber, né? Então a carteira está com a Transmissão Paulista com o maior peso. Isso foi uma regra que eu tinha no comecinho que eu falei, não dá certo, vamos liberar, e aqui está liberado 20,5% de peso na carteira. Eu sei que tem muitas pessoas preocupadas com tag along, eu já fiz vídeo sobre isso, mas eu posso até voltar a esse tema e falar de novo, tá? Porque realmente eu não entendo o tipo de preocupação que o pessoal tem, tá? E tem investidores muito antigos, que eu sei, até um pouco mais que eu, né? Eu tô desde 2007, tem investidores mais antigos ainda, e tem essa regra de não investir em empresas com tag along. Eu não ligo e eu justifiquei já o porquê que eu não ligo isso, né? Não é qualquer empresa também que você vai investir sem tag along. Depende muito da empresa, depende de uma série de coisas, tá? Mas depois a gente conversa mais sobre o tag along, 20,5% da carteira aqui, né? Então, tá aqui, a segunda maior posição é a Engie, a terceira Sanepar, 3 empresas incríveis aqui, tem o Bradescão sofrendo um pouco, tem a Cosan que também, puxa, outra empresa incrível, aí vem a Porto, né? Vem a Itaúsa, BB Seguridade, ABC, Alopar, Copel, ASB3, Banco do Brasil, Caixa Seguridade e BTLG, que é um fundo imobiliário único que eu tenho aqui na carteira, né? Então, falando dos dividendos da Transmissão Paulista, ela anunciou 0 dividendos nesse ano, exercício, né? E eu continuo, sim, com o dividendo que eu previ lá no começo do ano de R$ 1,58 por ação. Talvez fique um pouquinho abaixo, mas observe essa palavra, pouquinho, não vai ficar longe disso não, tá? Esse dividendo aqui fica em 7,2%. Eu vou comentar aqui por que eu acredito nesse dividendo. Tá? Eu comentei desse dividendo antes dos resultados da empresa e os resultados estão saindo exatamente conforme eu esperava. A única coisa que mudou um pouco é que ela está criando mais leilão até do que eu poderia prever. Mas perfeito, a gente vai entender um pouco sobre isso. Tem uma margem no preço teto, tem uma margem também no meu fórmula que eu uso de dividendos aqui e tem uma margem também nas corretoras aqui com preço justo de 18,5%. Na minha opinião, o desconto é maior que isso. Enfim, lembrando que você estaria pegando uma empresa que está no momento de crescer os lucros e os dividendos. Então esse dividendo aqui vai crescer ao longo do tempo. E olha como é simples, a gente viu o resultado da empresa, em termos de lucro, ela cresceu 204% no semestre. E esse lucro aqui a gente já viu quanto que geraria de dividendos, tá?
Se a gente olhar o segundo trimestre, o crescimento ainda foi maior, né, 252%, que a empresa está acelerando mais esse crescimento e vai ter mais crescimento ainda quando a gente olhar aqui o próximo trimestre. Até porque a gente já tem mapeado aqui a evolução da RAP da empresa, né? Receita anual. A gente já sabe que temos novos leilões aqui que vão agregar na receita da empresa, além do RBSE. E observe, o RBSE ele não gera um custo adicional nesse momento, né? Porque ele está aqui incrementando, está voltando, né, aos valores anteriores por conta do reperfilamento. Então isso aqui não gera custo. Então praticamente é uma receita entrando limpa, tá? Ainda assim, em termos de receita, nós temos um aumento aqui de 25,1%. E olha só, vamos comparar o quanto que a empresa já tem de dividendos neste momento aqui, se ela fosse pagar o dividendo agora, tá? 567 milhões. E aí a gente vai entender que aquela previsão que eu fiz lá atrás, antes mesmo de eu saber como seria o primeiro semestre, faz todo sentido. O único ponto que poderia nos surpreender em algum momento é que a empresa está com um CAPEX bastante apertado aqui, né? Está com um desembolso pesadinho e tem aí a questão também do reforços e melhorias. Mas ainda assim, eu ficaria tranquilo, porque isso aqui é a empresa investindo no crescimento, exatamente por conta do RBC, que lá na frente termina, então ela está se preparando para isso. Enfim, temos um lucro por ação da empresa no semestre de 86 centavos. A cotação atual nos daria então 2,94 de yield. Se você dobrar isso aqui, ou seja, sem a empresa crescer os resultados, que a gente viu que vai crescer, mas se a gente crescesse isso aqui, seria 6% de dividendo. A empresa já falou que vai pagar 75% de payout, então não tenha dúvida disso. Então o mínimo que você pode esperar aqui de dividendo é 6%. Então olha só, aquele dividendo que eu previ de 7,2%, né, que dá 1,58 aí de reais em dividendo, lá no comecinho do ano que eu previ isso, está indo para esse caminho. Então olha só, de payout do dividendo aqui nós temos 75% garantido pela empresa. Os resultados dela nos levaria a 2,94 de yield já garantidos nesse primeiro semestre. A gente viu que vai crescer o resultado do segundo semestre. Eu vou apenas fazer um crescimento aqui porquinho, apenas contando a receita como se fosse crescer igual o lucro, que não é bem assim, mas eu vou colocar igual só para vocês terem uma noção. Então crescendo o lucro ali 25%, que a gente viu que vai crescer rápido a empresa, nós teríamos um yield de 3,67. Isso nos levaria a um lucro no ano de 6,61. Eu estou prevendo 7,2, isso antes de qualquer resultado do ano da empresa. Eu previ no comecinho do ano, então está caminhando para isso, tá? Está caminhando para o 7,2 ainda, tá? Pode ter uma surpresinha ali por conta dos investimentos, mas é sim muito possível acontecer isso, porque os lucros tendem a continuar crescendo. Então aquilo que eu previ lá atrás, eu já estava visualizando tudo isso que iria acontecer na empresa na frente, né? Ah, mas e se você errar e não for o 7,19 de yield agora? Não tem problema. Se acontecer algum erro na minha previsão, isso significa que a empresa tem provavelmente alguma justificativa em termos de investimento, que é algo que eu não me preocupo, tá? Então, é só focar no longo prazo, que é bem visível que esse dividendo vai continuar crescendo. É 7%, por exemplo, neste ano. No ano, o exercício seguinte é mais, no outro mais ainda. Então, olha só, vamos ver a mágica acontecendo, né? Então, vamos ver aqui quanto que de dividendos que eu receberia na carteira da minha filha com 85 cotas que eu tenho. Receberia 134,30. Isso eu poderia reinvestir na empresa se ela continuar esse preço, que eu acho até um pouco difícil, mas se ela continuar esse preço, eu gostaria de comprar 6 cotas. Ainda sobraria aqui um pouco, tá? Mas vamos deixar um pouco para lá, vamos comprar 6 cotas. Isso já geraria um dividendo no ano exercício seguinte de 11,10. Por quê? Já estou contando aqui um crescimento exemplo, só nem fiz as contas, só para a gente sabe que a empresa está crescendo, né? Então vamos lá, a 1,85. Olha só, já geraria 11,10 de dividendo. E aí isso me levaria a um total de 91 cotas, né? As 85 mais as 6. E essas 91 cotas estaria me levando então o yield total em 2024, um exemplo aqui, a 161,85. Já teve um crescimento em relação ao ano de 2023. E aí eu compraria mais 7, arredondando aqui 8 cotas, então teria 99 cotas aqui, né? Então olha só como funciona o efeito bola de neve. Isso tudo seria possível se a empresa se manter a 21,96, ou de repente, se ela cair, melhor ainda. Então quanto mais barata ela fica, uma empresa que a gente sabe o futuro dela é bom, melhor é. Se ela for aqui para 25, por exemplo, eu já não vou conseguir no ano que vem comprar
8 cotas, né? Eu já compraria menos. Então, é por isso que é importante a gente torcer. Torcer não adianta, né? Mas é legal a gente ver as ações baratas quando a gente sabe o que vem pela frente. Assim como eu sabia lá no início do ano, mais ou menos o que esperar nesse ano, não tenho surpresa, né? Então, assim, se o mercado está se surpreendendo com a empresa demorando a pagar os dividendos, azar do mercado, sorte minha. Então, o dividendo que a empresa pagou lá em março, no começo do ano, não é referente a esse ano de exercício. Nesse ano de exercício, ela pagou 0 de dividendos e, na minha opinião, ela vai anunciar em dezembro para ser pago até março ali, /abril, né? Porque é quando encerra o ano de exercício, tá? Então, eu sempre penso aí o ano de exercício. No começo ali, em abril, inicia-se o novo ano de exercício 2024. Quando começar esse novo ano de exercício, aí ela já teria pago todos os dividendos de 2023. Então ela tem até esse período aí de abril para pagar os dividendos. O anúncio pode sair a qualquer momento. Na verdade, ele costuma sair até 4 vezes, mas como a empresa está nesse processo de investimento, ela está fazendo uma vez só e, na minha opinião, será em dezembro, assim como ela fez no ano passado, para pagar lá em março. Deixa aí nos comentários, você está contente com a transição paulista barata para fazer esse efeito bola de neve funcionar? Ou você prefere que a empresa suba as cotações e você simplesmente pague mais caro por elas? E eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!